Boa noite a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus possa agasalhar os nossos corações agora, nesse momento e sempre. Bom, como nós vamos fechar o mês de Chico Xavier, acredito que todos que passaram por aqui falaram muito do Chico, de quando nasceu, de como viveu, da mãe, do pai, e é um grande exemplo para nós. E é muito bom, porque nós somos contemporâneos de Chico. Isso para nós é uma honra, conhecer um homem tão iluminado como Chico Xavier. Eu, particularmente, que nasci em Uberaba e fui criado em Uberaba ao lado de Chico, eu nunca vi uma criatura tão simples, simples como a nossa doutrina espírita é. Uma pessoa maravilhosa, humilde, muito humilde. E acreditamos que Chico foi o divisor de água da doutrina espírita. Então, antes foi a doutrina espírita e Chico veio trocar em miúdos, porque ele abraçou o compromisso de acalentar corações, de atender, de lidar com o público. E quando o público chegava na presença de Chico, eram aqueles que sofriam a perda de entes queridos, cheio de esperanças, né? Muitos deles não eram espírita, mas a dor nos torna também simples e humilde. Essa professora chamada dor, porque bendita seja ela que nos faz acordar, nos faz progredir, nos faz caminhar. Mas então, por isso, nós vamos falar belos exemplos que Chico Xavier deixou para nós. Lições edificantes. Então, procurei em alguns biógrafos de Chico e achei belas lições, rememorando Chico Xavier. E para a gente começar, nós vamos ver a perseverança que aquele homem tinha, aquele apóstolo do Cristo. Chico foi tão persistente quando abraçou a doutrina espírita, que em Pedro Leopoldo, onde ele nasceu e morou, Chico Xavier, quando se tornou espírita, foi construir a primeira casa espírita de Pedro Leopoldo. Agora veja bem a perseverança desse homem. Naquele tempo, prevalecia mais a Igreja Católica. O Espiritismo era visto de uma maneira diferente. Então, na construção pequena de uma casa simples, eles se juntaram num grupo e começaram, então, a construir a primeira casa espírita de Pedro Leopoldo. Só que, cada vez que construía uma parede pequena para aquela casa pequena, durante o dia, à noite, os inimigos da doutrina espírita derrubavam as paredes. Isso foi acontecendo repetidamente. Os amigos levantavam a parede durante o dia, os pedreiros, e à noite os inimigos colocavam as paredes no chão. E Chico persistiu e ainda hoje existe, lá em Pedro Leopoldo, essa casa que se chama Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, relembrando as suas belas lições, Chico fazia suas peregrinações na periferia de Uberaba. Ele fazia visita para as famílias espíritas.
E uma certa tarde, estava um tempo muito chuvoso. Estava muito vento, a tarde já começou a escurecer e sempre tinha um grupo muito grande que acompanhava Chico Xavier. E Chico foi então adentrando a esse bairro carente de Uberaba e de repente a tão esperada tempestade caiu. Caiu aquela chuva e ninguém estava com guarda-chuvas. Estavam todos ali sem proteção nenhuma. E um senhor que viu Chico na chuva, correu no carro dele e tirou um guarda-chuva enorme e ficou ao lado do Chico para proteger o Chico da chuva. E o Chico olhou para esse senhor e disse: meu filho, o que o senhor está fazendo? E o senhor respondeu: estou te protegendo, Chico. O senhor não pode molhar, o senhor não pode ficar doente. Eu estou protegendo o senhor da chuva. E Chico, com aquela humildade dele, ele falou para o senhor: olha, eu só vou aceitar essa ajuda se você conseguir proteger todos que estão aqui conosco, minhas irmãs e meus irmãos. Olha a humildade de Chico Xavier, olha a lição que ele nos passou. Não ter preferência, ele ia se sentir naquele momento diferenciado, e é o que ele nunca teve, essas vaidades e esses orgulhos. Então, com muito jeitinho, ele deu uma descartada e o senhor entendeu, fechou o guarda-chuva e seguiu tomando chuva ao lado do Chico Xavier. Esse, então, era o médium, né? Chico Xavier. Tem também uma passagem de Chico com um senhor que era de Pedro Leopoldo. E esse senhor era bancário, trabalhava em Belo Horizonte. Ele era casado e tinha uma filha de 2 anos. E nas férias dele, ele passava as férias em Pedro Leopoldo. E ele gostava muito de pescar. Todas as férias dele, uma vez por ano, ele ia para Pedro Leopoldo pescar. E nessas férias, ele esteve lá com uma filha, só tinha uma filha, uma única filha com 2 aninhos de idade. E ele então foi com a filha, com a esposa, chegou lá, entraram nessa canoa, o rio estava muito cheio, e essa canoa deu uma desequilibrada e a filha de 2 anos caiu dentro do rio. E o pai, na hora, mergulhou, puxou a criança, mas ela já veio morta. Então isso foi uma dor tremenda para essa mãe, para esse pai, com a perda, entre aspas, né, o desencarne dessa menina de 2 anos. E eles ficaram muito, mas muito preocupados com essa situação. E não era espírita. Mas voltaram para Belo Horizonte e o tempo foi passando, a esposa engravidou novamente e veio uma menina. E com o passar do tempo, houve umas férias, como ele era filho de Pedro Leopoldo, o bancário, voltaram para fazer umas férias com a família. E chegando lá em Pedro Leopoldo, ele disse para a esposa: olha, eu estou com uma vontade imensa de pescar. Eu gosto muito de pescar. E a mulher, na hora, ficou espantada, né? Falou: de jeito nenhum. Eu não vou no rio de jeito nenhum com a minha filha. E o marido dizia: que isso? Não é porque aconteceu com a outra que vai acontecer com essa. Vamos, me acompanha sim. E outra coisa, se por acaso você persistir com essa ideia, então que fique
do lado de fora e eu entro na canoa para pescar. Aí resolveram ir para a pescaria. Chegando lá, a mãe, né, sobressaltada, insegura, disse para o marido: olha, você pode entrar que eu não vou. Aí ele respondeu: o que que tem? Vamos entrar, você e minha filha, uma menina com 2 anos, com a mesma idade da outra. E a menina, nesse momento, olha para o pai dela e fala assim: papai, eu não vou entrar nessa canoa porque eu não quero morrer de novo. A mãe abraçou a filha e falou: vamos embora. E eles conheciam de nome, porque eles não eram espírita, eles conheciam Chico Xavier. E foram, então, procurar Chico Xavier e Pedro Leopoldo. Falou: Chico, aconteceu isso, o que é isso? Uma menina de 2 anos falar uma coisa dessa? Ele falou, Chico respondeu: não, isso não tem mal algum. Essa criança, ela está animada, esse corpinho, o mesmo espírito que estava animado no outro corpinho de sua filha. Então, Chico estava dizendo da reencarnação, que a menina voltou e como nós, quando aqui chegamos até uma idade de 7, 8 anos, segundo Kardec, nós temos aqui dentro do nosso arquivo mental, aqui dentro do nosso perispírito, as lembranças do passado e da nossa vida espiritual. E a menina tinha 2 anos, ela veio à tona o lugar, a canoa, veio à tona toda a lembrança que essa alminha havia passado, havia acontecido no passado. Então Chico sempre auxiliando e orientando, né, para que as pessoas não se sentem em desespero quando isso acontece na nossa família. Esses relatos que eu estou fazendo foram todos ditados, falados por Chico Xavier. Porque nos finais da noite, em Uberaba, sentavam todos juntos e todo mundo ia contar uma coisa ou outra. E quando o Chico abria a boca, todo mundo ficava mudo, né? Todo mundo queria ouvir a beleza da alma daquela criatura, daquela alma sublime, né? Daquela alma que veio realmente para o compromisso de amor à humanidade. E aconteceu um caso muito interessante na vida de Chico, segundo Chico, e mostra para todos nós a mediunidade de Chico Xavier. Porque Chico possuía todos os dons mediúnicos. Chico colocava a mão nessa mesa e contava a história inteirinha dessa mesa. Quem por aqui passou, olha a mediunidade dessa criatura. Então Chico possuía todos os dons. Ele passava pelos trabalhos de materialização quando ele iniciou. Ele só teve que interromper porque Chico sempre teve uma saúde delicada. Então, esse trabalho de materialização requer uma saúde mais fortalecida. Mas Chico continuou com o compromisso, né, do amor das famílias carentes. E Chico então conta que ele tinha 3 amigos que ele conheceu em Pedro Leopoldo. Eram muito amigos. Chico sentia uma afinidade profunda por essa moça e pelos 2 irmãos dela. Então, eles moravam, me parece que no Ceará, num lugar bem longe, e eles eram muito pobres, esses 3 irmãos. E eles correspondiam a essa amizade, essa afinidade, através de cartas.
E certo dia o Chico escreve e pede para eles irem em Uberaba, que ele estava sentindo muitas saudades e gostaria muito de recebê-los em sua casa. E eles aceitaram, mas como eles eram muito pobres e eles frequentavam lá um grupo espírita, eles contaram do convite do Chico e o grupo então, cada um tirou um dinheiro para ele estar passando em Uberaba, que aí Chico já estava em Uberaba, para ele se hospedar, para essa viagem ficar paga por um dia, porque também era um centro pobre. E assim aconteceu. Os três pegaram esse dinheiro, que foi arrecadado pelos amigos do grupo, e foram então até Uberaba. Como o dinheiro dava só para um dia, eles foram direto da rodoviária para o hotel, para uma pensão mais barata, e à tarde eles foram para a casa do Chico. Então, chegando lá, o Chico ficou muito feliz, conversou, ela tinha o apelido de Lulu, falou muito dessa Lulu para todo mundo lá sentado. E aí, o que aconteceu? Esse Chico pediu para a Dalva, funcionária dele, para estar arrumando ali um quarto para esses três ficarem, para não ter custo, para não ter gasto. E aí eles iam fazer as refeições lá e podia ficar pelo menos mais 3 dias com o Chico. Olha o amor que o Chico tinha nessas 3 pessoas. E as 3 pessoas por ele também. E assim aconteceu. Eles aceitaram, porque eles também não tinham opção, porque estavam com pouco dinheiro. E eles aceitaram e acertaram lá a pensão, passaram para a casa do Chico. Lá eles ficaram realmente os 3 dias. Quando foi no 3º dia, no dia da despedida, de despedir do Chico, o Chico falou: eu vou ficar com muitas saudades, mas foi muito bom estar com vocês. Mas olha, Emmanuel tem aqui um envelope que pediu para me entregar para vocês. E vocês só vão poder abrir esse envelope quando o ônibus tiver saído da rodoviária, quando tiver uma determinada distância. E então, assim eles fizeram. Mas numa curiosidade, né? O ônibus nem bem saiu, ela abriu o envelope. E o que é que tinha dentro desse envelope? Dentro desse envelope tinha uma quantia em dinheiro que Chico havia colocado, 87 cruzeiros e 50 centavos. Esse dinheiro, essa quantia, foi a mesma quantia que os amigos da cidade deles emprestaram para eles ir até Uberaba. Olha a mediunidade de Chico. Ele, aquela parceria perfeita com Emmanuel, ele então não quis dar preocupação para os amigos em ter que devolver o dinheiro. Então foi ali os 87 cruzeiros e 50 centavos. Que maravilha, né? Que mediunidade. Chico chamava as pessoas pelo nome. Pessoa que nunca havia ido lá. Ele chamava e a pessoa assustava. Inclusive tem um caso muito interessante que ele contava também, muitas vezes ele ria com aquele jeito dele, com a mão na boca, dava gargalhadas. E Chico era muito alegre. Quem via ele assim de longe ou nas fotos pensava que era uma pessoa assim sistemática, mas não. Chico foi um homem muito alegre, muito feliz. E continuando aqui, nós temos também um caso contado pelo próprio Chico, através desse biógrafo que nós pesquisamos. Chico, quando criança, muito pobre, passou muita fome, perdeu a mãe muito cedo. E um dia ele foi num riacho, onde lá ele encontrava com Emmanuel,
onde lá ele via a mãe dele, a Maria João de Deus, e ele um dia estava lá. Ele estava lá chorando e a Maria João de Deus apareceu para ele e disse: o que é que você tem, meu filho? Por que choras? Ele falou: mãe, eu sinto muita fome, meu estômago está sempre vazio, eu sinto muitas dores, mas o que mais me incomoda no momento é a fome, eu estou sem comer. E a mãe acalentou, pediu para ele ter paciência, que tudo ia passar, que a vida dele ia mudar, que o compromisso que ele tinha nessa vida era um compromisso de amor, de alegria, que tudo aquilo ia ser muito passageiro. Veja bem o que aconteceu. Quando a mãe partiu, vinha vindo correndo um cachorro, um cão, com jatobá na boca. Ele passou pelo menino Chico e deixou esse jatobá cair. E Chico pegou o jatobá, comeu o jatobá inteiro. E nós aqui sabemos que o jatobá é uma fruta nutriente. Ele cura anemia profunda. Ele contém todas as vitaminas, o jatobá. Quem conhece, né? Você conhece? Então, e Chico ficou alimentado. Olha o que os espíritos fazem com todos nós. Porque não é só com Chico, né? Quantas vezes nós somos surpreendidos na nossa casa por determinados acontecimentos que na nossa cabeça não tinha condição de acontecer. E acontece. Os espíritos estão aqui nos acotovelando. Imagina como está essa sala, com 1 mês falando desse apóstolo de Jesus. Está tudo impregnado nas paredes. Nós aqui estamos limbados de luz. É só a gente perceber que nós vamos sentir no nosso corpo, dentro de nós, uma alegria, uma energia salutar. Porque além de Jesus, nós temos as energias também de Chico Xavier. Continuando as nossas histórias de Chico, as belas lições que ele deixou, Chico tinha o hábito de fazer lá em Pedro. Ele começou em Pedro Leopoldo e continuou em Uberaba. Uma vez por mês, o Chico frequentava um prostíbulo. Ele entrava no prostíbulo com seu evangelho e sentava com a dona do prostíbulo, com as moças, colocava a água para ser fluidificada e ali ele realizava o evangelho com as suas explicações. Então, quando Chico adentrava a porta, a dona da casa, segundo o historiador, a dona da casa pedia aos clientes que retirasse, que Chico chegou. Olha, que homem é esse? Ele sentava na mesa, todo mundo saía da sala. E ele sentava com o evangelho e ia fazer naquele momento o culto do evangelho no lar. Nós vamos relembrar também uma situação que aconteceu com Chico, que eu achei assim, de muita orientação para nós espíritas, principalmente para nós dirigentes. Ele foi até uma casa que ele também tinha o hábito de frequentar essa casa. Era em Uberaba, era uma casa muito pobre. Essa casa era no fundo de uma outra casa, era um casebre. E lá nesse casebre tinha uma mãe e um filho. Esse filho já adulto. E o Chico entrou com um grupo de médiuns, com um grupo da prece que acompanhava ele, todos lá em volta do Chico.
E chegando lá nessa casa, o grupo que não conhecia, depararam com essa mãe idosa e com um homem que tinha a cabeça enorme, um corpo muito avantajado. A mãe colocava a cama bem encostado na parede do quarto, para facilitar para ela lidar com ele, porque ele era mudo e ele fazia todas as necessidades na cama. E essa mãe cuidava dele com muito amor e carinho. Então, o grupo ficou assim, né? Porque esse jovem, que não era tão jovem, ele, além de ter a cabeça grande, ele batia a cabeça na parede sem parar. Ele batia. Então, aqui na cabeça dele, ficou feridas, porque ele batia o dia todo essa cabeça na parede. E até a parede, segundo o historiador, ela ficava assim, toda descascada, toda suja. E o grupo ficou muito preocupado. Ele ficaram tão preocupado que perguntou para o Chico: mas Chico, o que acontece com essa criatura? E o Chico respondeu: esse homem, ele participou da Segunda Grande Guerra Mundial. Ele pertencia a uma alta patente do exército europeu. Ele era muitíssimo inteligente. Ele era estrategista. Ele criava armadilhas para que o povo que por ali passasse caísse e morresse. Aí o grupo falou: puxa, Chico, então vamos fazer um trabalho de desobsessão aqui, para pedir para os inimigos dessa criatura ter compaixão, porque há quanto tempo ele está assim, para deixar ele para os inimigos, porque ele matou muita gente. Aí o Chico falou assim, com aquela visão dele, né? Ele falou assim: olha, não vamos fazer o trabalho de desobsessão. Aí alguém falou: mas isso é um tratamento, Chico, para ele. E o Chico respondeu: ele já está tendo o verdadeiro tratamento. Ele já está em tratamento. Olha só. E agora, no momento, quem está precisando e o que está precisando é a mãe dele e a casa precisando de lençóis, precisando de toalhas, porque ele fazia tudo na cama. Ele já está recebendo o tratamento necessário, usou a inteligência para o mal, caiu pela inteligência. Então veja bem, e o grupo ficou assim, né? O Chico falou com a sua sabedoria mediúnica, todo mundo concordou. E um dos componentes do grupo disse: Chico enxerga mais do que nós. Nós não enxergamos o que Chico Xavier enxerga. Porque na visão dele era um trabalho de desobsessão. Na visão do Chico, no momento, era uma coisa material. Ele estava cumprindo. Ele estava ali cumprindo a prova dele. E às vezes, quantas vezes a gente olha uma pessoa numa situação tão carente, de dor física, de dor mental, de dor espiritual, de todas as dores, e a gente até carrega conosco aquela dor e ficamos mal muito tempo. Não podemos ser assim. Diante de uma situação dessa, nós temos que ajudar. Mas antes não podemos carregar dores para nós, porque o nosso objetivo é ajudar.
é fazer uma prece e dizer: bendito seja Ele que está pagando as suas dívidas, está cumprindo o que Ele mesmo colheu para si próprio. Vamos orar, vamos ajudar materialmente. Foi isso que Chico explicou nessa passagem. Vamos ajudar, né? E o momento de trabalhar no trabalho mediúnico de desobsessão é outra condição, né? É outro acontecimento. Então, o Chico era realmente essa humildade, né? Essa simplicidade, esse amor. Não tinha julgamento, nem com prostituta, nem com homossexual. Uma vez em Uberaba chegou um homossexual e falou para o Chico: Chico, eu sou um pecador, o que eu faço? Mas é uma coisa que me incomoda, eu sou um homossexual, Chico, o que eu devo fazer? Eu sou um homem errado, um homem equívoco. O Chico falou: não. Falou: mas o que o senhor diz isso? O senhor, cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer o que quer. Mas se o senhor conseguir ter a fidelidade de um parceiro, olha, e fazer por amor, com amor, ninguém pode julgar. Olha a visão desse homem. É lá na frente a visão de uma criatura dessa. Ele está além, é o homem do futuro. Chico é o homem do futuro. Interessante a humildade e a simplicidade de Chico. Ele esperava muitas vezes famílias que iam visitar ele e até ficavam para o café da manhã, ficavam para o almoço. E Chico, na sua posição justa, na sua intenção de não levar prejuízo a ninguém, ele ia no mercadinho que tinha próximo da casa dele e ia lá escolher os tomates para levar para fazer o almoço para as pessoas que iriam chegar. E ele foi lá e foi escolhendo os tomates mais madurinhos, até mais feio. E a dona do mercadinho, todo mundo conhecia Chico, falava para o Chico: Chico, por que o senhor está escolhendo esses tomates feios? Eles estão passados. Tem mais outros tomates aí na banca, Chico. Por que o senhor está escolhendo aquele? E o Chico respondeu: olha, não, tudo bem, para mim está tudo bem. É bom que nós vamos dividir o prejuízo. Olha, quer dizer, eu não quero dar prejuízo a ninguém, Chico dizia, né? Ele veio mesmo para a finalidade de servir. Como uma Madre Teresa de Calcutá, como uma Mahatma Gandhi, esses espíritos, eles foram realmente endereçados à Terra para transbordar o seu amor a toda a humanidade. Joana de Ângeles diz: nós treinamos o amor dentro do nosso lar, uma família pequena. Depois nós vamos ampliando para os vizinhos, para o bairro, para a cidade, e depois nós vamos, esses são os pacificadores, né? Por enquanto nós somos pacíficos, porque nós ainda não conseguimos transbordar e fazer obras para a humanidade, como Chico, como Madre Teresa de Calcutá, como tantos outros mais. Agora, nós somos pacíficos então, mas pacificadores são esses que a semente que Jesus jogou, germinou, floriu e transbordou esse amor no coração deles.
Tem também uma situação muito interessante que aconteceu na casa da prece em Uberaba. Chegou lá uma mulher muito elegante, muito bem penteada, muito bem produzida, toda cheia de joias, uma mulher muito fina, e ela foi dando um jeitinho, foi passando na fila e foi entrando até chegar ao lado do Chico na mesa. E Chico estava por terminar a psicografia da noite, quando ela olhou para o Chico e disse: Chico, me diz uma coisa, quem o senhor acha que eu sou? Porque estão dizendo por aí que eu sou Maria Antonieta. O que o senhor diz? O Chico olhou nela, com aquele olhar de pai, de paciência, e disse para ela: olha, pode ser que sim, eu não sei, mas as lavadeiras pobres estão todas lá no céu. Diz que o pessoal da mesa fecharam até a boca, que sentiram vontade realmente, que ele fala com bom senso, que ele não vai atingir ninguém. Quer dizer, Maria Antonieta, cada um conta uma história, que ela foi decapitada. Essa é a história de Maria Antonieta, né? Talvez pelo dinheiro, pela posição, essa criatura queria ser a reencarnação de Maria Antonieta. Uma resposta do Chico espirituosa, né? Porque Chico também foi muito testado. Todo mundo encostava nele para saber quem ele foi em vidas passadas. E provocava ele. Ah, é. Eu não sei essa. Então, todo mundo testava ele, ficava: Chico, eu fui isso, Chico, aquele fulano foi aquilo, Bezerra de Menezes foi Zaqueu. Todo mundo ficava querendo, né, encurralar o Chico. E você, Chico, quem você foi em outras vidas? E muitas vezes ele saía, né, numa boa, com as respostas espirituosas. Aí disse: olha, eu não sei, eu acho que eu fui uma pulga do leão. Ele brincava. Né? Porque ele jamais iria falar. Será que ele sabia quem ele foi e não quis falar pela humildade? Pela mediunidade que ele trazia, que ele mostrou para quem conheceu e deixou nos livros, né? Eu acho que ele sabia, só que ele não quis falar. Isso importa? Não. O importante é que ele foi um homem de luz, um homem do futuro. Não é verdade? Essa é a referência que nós temos desse irmão, Chico Xavier. Nós não temos que ficar preocupados em saber quem foi e quem não foi. Nós sabemos quem ele não foi. Ele não foi um homem orgulhoso, ele não foi um homem vaidoso. Ele se defendia quando alguém vinha até ele para querer exaltar ele, e ele não aceitava. E ele sempre dizia: relembremos Jesus, que dizia, quando os judeus iam testar também Jesus, dizia: o Senhor é um homem bom. E Jesus também se defendia dizendo: bom é meu Pai que está nos céus. Jesus. Então, nós precisamos de buscar essa humildade, né? De buscar, de aprender um pouquinho. E tem também uma passagem que ele teve em Pedro Leopoldo, quando ele escreveu o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo. Foi um livro de muitos poetas, muitas poesias. E Chico I rascunhou o livro e estava guardando para depois lançar esse livro, que foi o primeiro e foi o que abriu a doutrina, o que abriu o trabalho do Chico dentro da nossa doutrina espírita.
E Chico, então, com uns rascunhos, uma certa tarde, um amigo bateu na porta dele e falou: Chico, cadê os seus rascunhos do livro Parnaso Além Túmulo? O Chico disse: vai estar aqui guardado na minha casa. Ai, Chico, vem cá, eu vou te levar. Chegou um homem aqui da cidade, muito intelectual, muitíssimo inteligente. Vamos mostrar o rascunho para ele. Porque lá dentro estava Castro Alves, os grandes poetas, e um homem culto podia dizer, né, para o Chico se era ou não era aqueles poetas. E o homem leu, né, um homem muito elegante também, leu e virou e falou assim: ó, vou dizer uma coisa para vocês, esse Chico aqui é uma besta. E o Chico sentiu, né? E o homem falava: não, esse Chico, isso aqui, escrever coisa dos mortos, esse Chico é uma besta. E Chico ficou lá quietinho, assim, bem pertinho do amigo dele, sem falar nada. Depois, quando falou, é uma besta mesmo, o Chico pegou o rascunho, colocou debaixo do braço e saiu. Quando ele chegou à noite nos trabalhos, ele contou o que aconteceu com essa pessoa. Que essa pessoa, ele falou: eu fiquei muito triste, porque ele me chamou de que eu era uma besta. Aí os amigos falaram para ele: vai falar com a sua mãe, Chico, pra você tirar essa tristeza. E ele foi falar com Maria João de Deus. E ela falou: não, Chico, isso tudo passa, continua o seu trabalho, você deve ser perseverante. E ele respondeu para a mãezinha dele, a mãe em espírito, né? Ele falou assim: olha, mãe, então é preferível ser um espírita besta do que... Não, é preferível ser uma besta espírita do que um espírita besta. Ele teve uma saída boa e riu e ficou alegre com o que aconteceu, esqueceu, né, aquele tratamento que recebeu daquela criatura que não foi feliz, né, nos seus dizeres. Olha, Chico Xavier tinha uma mediunidade, uma clarividência tamanha. Ele contou também que havia um senhor na fila, lá na casa da prece, para chegar e pegar na mão do Chico, porque a fila era enorme. Então, teve um homem que não era espírita, que foi lá por curiosidade, o que muito acontecia isso, e estava esperando a vez dele para pegar na mão desse tão famoso, segundo ele, Chico Xavier. Assim ele fez. E de repente ele virou e falou assim: nossa, mas tem muita gente para pegar na mão desse Chico. O que é que esse Chico tem? Está gordo, parecendo um sapo. Falou lá na fila para o pessoal que estava perto. E a fila andou. Quando chegou na vez dele, ele pegou na mão do Chico, que ele não conhecia, e falou: oi, Chico, muito prazer em conhecê-lo. Como está o senhor? Ele falou: estou aqui, desse jeito, um sapo gordo. Que mediunidade é essa? Olha, diz que o homem quase caiu. Diz que o homem ficou tão sem graça que ele nem conversou com o Chico, ele virou as costas e saiu. Então veja bem, né? A clarividência dele olhar, convidar a pessoa, chamar por nome. Então, realmente, Chico foi um homem do futuro aqui entre nós. Nós estamos caminhando para o final. E nós vamos aqui relembrar de uma mulher do Nordeste que queria muito saber uma notícia do filho. Ela escrevia para o Chico,
O Chico respondia que não tinha chegado notícia. E essa mulher, desesperada por causa desse filho, que também era um filho único, um homem dos 50 anos, ela chegou a mandar uma foto, daquelas fotos antigas, 3x4. Ela mandou dentro da carta e falou: Chico, visualiza aí, Chico, vê se você consegue uma mensagem para minha dor. Aí o Chico olhou e tal, nada. Passou-se o tempo e ela chega em Uberaba. Quando ela chega em Uberaba, que ela vai conhecer o Chico, ela então chegou a vez dela, antes de começar a psicografia, ela disse: Chico, eu vim pedir uma notícia, uma carta do meu filho. Eu sou aquela mulher do Nordeste que mandei a foto para o senhor. Ele enfiou a mão no bolso, puxou a foto do rapaz, mostrou para ela e falou assim: ele está aqui, hoje ele vai falar com você. A mulher quase desmaiou. Olha a mediunidade, ele já sabia que ela vinha vindo. Ele colocou a foto no bolso para amenizar a dor do coração de uma mãe. Então, está aí as belas lições de Chico Xavier. E se a gente for contar, nós vamos contar a noite toda. Mas, como ele é um espírito evoluído, nós podemos, então, agradecer a presença dele entre nós, a paciência, o amor, e também pedir, por que não? No momento do passe, vamos pedir para o Chico, para nos iluminar, para nos esclarecer cada vez mais. E vamos ler Chico, porque tudo do Chico é lição para o futuro. Muita paz.